dia, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós temos a tarefa de falarmos sobre a lei de destruição. É uma tarefa árdua, porque lendo as questões do Livro dos Espíritos, nós vamos lê-las em pelo menos meia hora, necessitamos de meia hora, e o conteúdo é bastante profundo. Então vamos tentar dar uma passada nessas instruções, fazer um recorte, trazer algumas outras informações dos Espíritos e verificar se a gente consegue entender um pouco melhor, sair daqui do dia de hoje com um pouco mais de entendimento. Então, para vocês terem uma ideia, Allan Kardec, nas questões 728 a 765, ele abordou 7 itens: destruição necessária e abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio ou homicídio, crueldade, duelo e pena de morte. Então são temas bastante atuais, Nós vemos muitos países com pena de morte, nós vemos muitas crueldades, o duelo nem tanto, mas há outros tipos de duelo, guerras nem se fala, flagelos aos montes nós vemos nos dias atuais. Primeiramente eu trouxe a questão 748, um pouquinho antes da 728, e o Allan Kardec ele fala assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? E os Espíritos responderam: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, que é essencial. Então, um pouquinho mais para frente, ele estudou, fez perguntas acerca de todas essas leis. Na verdade, as leis morais são essas, Desde a lei de adoração, do trabalho, de reprodução. Então nós vamos estudar a lei de adoração, como nós podemos adorar a Deus, como é que nós adoramos a Deus? Nós louvamos, nós agradecemos e nós pedimos. A lei do trabalho, nos explicando sobre a necessidade do trabalho, que somos espíritos criados simples e ignorantes, porém candidatos à virtude, conforme a aplicação bem ou mal do nosso livre-arbítrio, nós vamos progredir mais rapidamente ou mais demoradamente. A lei de reprodução, a reprodução necessária para a perpetuação da espécie. A de conservação, que nós temos o corpo, reencarnamos, que necessitamos do corpo para nos desenvolvermos intelectualmente e espiritualmente. Então, Allan Kardec, juntamente com a resposta dos Espíritos, falando sobre a lei de conservação, a lei de destruição, que nós vamos estudar hoje, a lei de sociedade, que é importante nós vivermos em sociedade, não nos isolarmos, que é em viver em sociedade que nós vamos progredindo e desenvolvendo as nossas potencialidades, nos libertando das nossas más paixões, do nosso lado sombrio, A lei de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor e de caridade. Então veja, as leis morais bem compreendidas, quando os nossos políticos, quando todos aqueles que se desejarem candidatar-se a um cargo público, quando todos eles compreenderem bem o Evangelho de Jesus e as leis morais que estão contidas em O Livro dos Espíritos, com certeza nós teremos pessoas que exercerão o seu dever mais retamente, cumprirão mais retamente o seu dever. E a questão 728, Allan Kardec inicia: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem, os Espíritos superiores respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso aqui chamado de destruição não é mais do que a transformação cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres. Então tudo vai se destruindo, tudo vai se renovando. No universo não há nada absolutamente parado. A lei do universo é uma lei de movimento, rotação, translação do planeta. Nós nascemos, o corpo vai se desenvolvendo, chega à sua maturidade e morre. Imagine se nós não morrêssemos, se o corpo não morresse, melhor dizendo. Nós sabemos que nós somos espíritos, que estamos aqui reencarnados, que essa não é a nossa primeira vida, não vai ser a nossa última vida, que nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. Então é importante nós passarmos por este ciclo, o nascimento, a maturidade e a morte, para que a gente possa aproveitar a vida, a oportunidade que a vida nos dá, para nos desenvolvermos. Aí nós vamos desencarnar, vamos para o mundo espiritual, reencarnaremos outra vez, passaremos por esquecimento do passado. Então nós temos um esquecimento do passado, nós não nos lembramos das nossas vidas anteriores, isso fica no nosso inconsciente. Então é necessário, o corpo morre, nós desencarnamos, para o mundo espiritual nós
voltamos para cá, não é? Adquirimos um outro corpo, né? Adquirimos, né? Acho que não é a palavra, né? Nos ligamos a um outro corpo, né? No momento da concepção, e assim vamos progredindo. Então, aí os Espíritos falam, tudo, porque isso aqui chamar de destruição não é mais do que uma transformação. Ou seja, então, o que morre é o corpo, o Espírito continua vivo. E aí o Allan Kardec ele fala assim, olha, para se nutrirem, como melhor dizendo, os espíritos, né, superiores, para se nutrirem os seres vivos se destroem entre si. E isso com duplo objetivo, de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Então, o que morre absolutamente é o corpo. O animal, quando está fugindo de um outro animal que quer capturá-lo, ele está desenvolvendo a sua inteligência. Mas o animal que está correndo atrás de outro animal também está desenvolvendo a sua inteligência. Então é importante a gente tocar na questão dos animais, que os espíritos superiores nos dizem que o animal ele é um princípio inteligente, e que esse princípio inteligente sofrerá uma transformação e tornar-se-á espírito. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe, nós não temos conhecimento. Nós sabemos também que passamos pelo mundo animal, mas nós não podemos afirmar que em milhares de anos atrás eu fui um gatinho, eu fui um cachorro, porque esses animais que nós conhecemos hoje são animais muito novos. Muito novos. Então, provavelmente, a gente passou por animais pré-históricos, que talvez o homem ainda nem conheça. Então, é importante nós meditarmos nisso, que Deus, né, deu este instinto de conservação para os animais, para nós também, e essa resposta dos espíritos é bastante interessante, para manter o equilíbrio da reprodução que poderia tornar-se excessiva. Ok? Questão 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, a que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que se temer, porque o homem temporário é um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação. Então, ou seja, quando nós voltamos às leis morais, nós temos, estamos estudando a lei de destruição, mas antes da lei de destruição, lei de conservação. Então, Allan Kardec fala, poxa, se no mundo a gente tem tantas intempéries, tantas vicissitudes, tantas dificuldades, seria interessante que o homem não temesse a morte, porque no mundo espiritual a gente não tem todas essas dificuldades, essas intempéries, essas doenças, por exemplo, que tem no mundo espiritual. Aí os espíritos falaram assim, olha, nós já o dissemos, que nós temos este instinto de conservação. Então, há algo que nos diz que não chegou o nosso momento, por isso que nós vamos lutando cada vez mais para nos mantermos vivos. Há algo que nos diz intimamente que eu ainda tenho algo a aprender, que nós ainda temos algo a fazer neste mundo. Ok? Então, ao lado dos meios de conservação, Deus colocou os meios de destruição. Aí os espíritos respondendo, o remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e de servir de contrapeso. Né? Se não tivesse as doenças, se não tivesse, enfim, todas essas vicissitudes que nós observamos, o corpo não morreria, mas é preciso que nós tenhamos os meios de conservação e os meios de destruição para que tudo vá se renovando. E aí os espíritos dizem o seguinte, a necessidade de destruição ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. E aí eu coloquei a fotografia de Júpiter, porque na revista Espírita os espíritos nos indicam que Júpiter já é um planeta de regeneração, um planeta em que a Terra está se transformando de mundo de provas de expiações para um planeta de regeneração. Então, à medida que os espíritos vão se purificando, à medida que os globos, os planetas vão se desenvolvendo, essa necessidade de destruição vai diminuindo. E aí os espíritos falam, olha, a destruição muitas vezes é necessária e outras vezes é abusiva. E na questão da resposta da questão 735, os espíritos respondem que a destruição é abusiva, que é uma predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. E aí o homem, né, os espíritos dizem que o homem vai prestar conta de todo o abuso que fizer. Todo o abuso que o homem fizer com relação à destruição, que ela não é necessária, ele vai prestar contas. Okay? Na nossa contabilidade espiritual vai ser levada
em consideração aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós abusamos das leis de Deus aos quais estamos submetidos. Então, por exemplo, eu trouxe uma foto, né? Há pessoas que caçam os rinocerontes simplesmente para tirar o chifre. O chifre do rinoceronte era para ele se defender, né, dos outros animais. E um chifre de refrigerante, um chifre de rinoceronte custa $65 mil, né? Valor superior à cocaína. Então, há muita gente, né, praticando a destruição abusiva, uma destruição que não é necessária. Okay? Então, cada um vai responder segundo as suas obras. Mas é interessante que o Espírito Joana de Anjos, neste livro Leis Morais da Vida, ela tem várias mensagens, de 5 a 6 mensagens, que ela comenta, se não estou enganado, são 60 mensagens, são 6 mensagens por cada lei. Então, Allan Kardec estudou as leis de Deus, no Livro dos Espíritos, e o Espírito Joana de Anjos, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, ela ditou 6 mensagens para cada lei. Essa é a fotografia do Divaldo, né? Vai sair um filme sobre a vida do Divaldo, então essa é a atriz que vai representar Joana de Anjos. Então ela fala assim sobre a questão das hostilidades. Há pessoas que nos hostilizam por prevenção, há outras que nos hostilizam por inveja, há pessoas que não conseguem fazer exatamente aquilo como nós estamos fazendo, não conseguem se dedicar como nós nos dedicamos, por exemplo, e aí elas sentem inveja de nós e nos hostilizam, nos atacam, por prazer, por ira, né? E a Joana fala assim, a pessoa que te hostiliza por prazer, por ira, por inveja, por raiva, por ciúme, seja qual for o motivo, ela não está bem consigo mesma, ela tá seguindo a largos passos para a loucura, né? Então, ela fala assim, há pessoas que hostilizam os caídos, né? Se a pessoa está caída, está na sarjeta, é hostilizada. Se a pessoa é uma prostituta, seja homem, seja mulher, se a pessoa é viciada, se é uma pessoa idealista, se é uma pessoa, um servidor do bem, estão sempre criticando. Então, eles criticam a todo mundo. Então, obviamente aquilo que a Joana falou, estão de mal consigo mesmos, estão a um passo da loucura, né? Porque é uma vibração negativa, são pensamentos negativos de hostilização, de ira, e isso só prejudica o organismo, só prejudica o nosso organismo, que é composto de mais de 70% de água. Então nós vamos o quê? Vamos gerando essa energia negativa, e com certeza essa energia negativa vai afetar o nosso organismo. Então as pessoas hostilizam tudo. Mas breaking news é como se nós estivéssemos assistindo o jornal e vem aquela chamada das televisões. Então, o breaking news, sabe qual que é o breaking news? A novidade de última hora. A novidade de última hora que a Joana de Anjos diz é o seguinte: faças ou deixa de fazer o bem, não te faltarão hostilidades. Então, se você faz o bem, vão te hostilizar. Se você não faz, se você está parado, estacionando, vão te hostilizar. Então nós vamos sempre ser hostilizados. Sempre vai ter alguém para nos hostilizar, alguém para nos atacar, alguém para tentar duelar conosco. E aí, se nós vamos aceitar o duelo ou não, vai ser o problema nosso. Alguém nos ataca com uma bola de lama. Se nós ficarmos parados, essa bola de lama vai nos atingir. Mas se nós nos abaixarmos, essa bola de lama vai passar longe. Mas se nós nos abaixarmos e pegarmos a bola de lama que não nos atingiu e lançarmos novamente para quem nos hostilizou, nos atacou, nós vamos sujar as nossas mãos. Então a orientação de Jesus, de Joana de Anjos, dos bons espíritos, é nós não revidarmos. Por isso, o breaking news. Sempre nós vamos ter aqueles que vão nos hostilizar, que vão falar de tudo. Se a pessoa é um idealista, se é um servidor do bem, vão atacar a todos, a tudo e a todos. Para baixo. Então ela fala assim, vamos intentar, né? Tenta não revidar, nem tampouco desanimar, ok? Então, diante de pessoas hostis, a atitude mais correta é da resistência pacífica, perseverante. Então, eu montei esse slide, né? O cara está meditando e tem um lá vociferando. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Acontece dentro de casa, dentro do nosso ambiente profissional, né? Dentro das mais variadas localidades que nós passamos.
E aí ela fala, olha, perseguiram Sócrates, perseguiram Colombo, perseguiram Gandhi, Chico Xavier, perseguiram Martin Luther King, perseguiram Divaldo, ainda perseguem, enfim. Todas as pessoas que são servidores do bem, né, perseguiram Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. E ainda quando ele estava sendo crucificado, ele nos deixou ainda uma instrução. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Continuando o estudo do livro dos Espíritos, voltando ao segundo item, são os flagelos destruidores. Né? Os flagelos destruidores. O que são os flagelos destruidores? Nós poderemos considerar os terremotos, os tsunamis, as doenças, as pestes, etc. Então, na questão 737, o Kardec perguntou o seguinte, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgai essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muito século. Então, quando nós temos os flagelos, as ondas, os tsunamis, etc., o que acontece? O homem se movimenta, né, desenvolve a sua inteligência, constrói os diques, lança satélites para verificar quando vai acontecer ou não um próximo terremoto, um próximo... por exemplo, no terremoto, não sei dizer muito bem o que eles poderiam fazer, mas há satélites verificando se tem movimentação nos oceanos, né, na formação das nuvens, enfim. Mas o importante aqui é nós sabermos que, conforme vão acontecendo essas ocorrências, o homem vai se preparando para evitar e diminuir as suas aflições. E os espíritos dizendo, olha, acontece, mas o que morre mesmo é o corpo morre, o espírito continua vivo e obviamente vai reencarnar. E aí na 740 ele fala assim, pergunta assim, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com as necessidades mais duras? Essa resposta é uma resposta bastante interessante. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, são os flagelos que o homem desenvolve a inteligência, procurando evitar, né, esses problemas, procurando remédio para as pestes, para as doenças, resignação. Há pessoas que perdem, né, as casas, se separam dos seus familiares, então isso exige uma resignação muito grande, porque às vezes a pessoa acaba ficando sozinha, né? Morre a mulher, morre os filhos, morre os parentes, perde tudo que é de material, e muitas vezes isso faz com que ele blasfeme contra Deus. Por quê? Por que está acontecendo isso? Ninguém passa por uma aprovação, ninguém passa por uma situação dessa se não houver necessidade. Se as causas nós não encontramos na vida atual, com certeza está em vidas anteriores. Então a oportunidade para desenvolver paciência, resignação, não é fácil, não é simples, mas é necessário. E a abnegação, quando existem os flagelos, as pessoas se movimentam para ajudar, para levar as roupas, para levar os mantimentos, para levar os materiais, etc. E a resposta final dessa questão é muito interessante, né? Se ele não for dominado pelo egoísmo. Então é uma oportunidade de desenvolver o desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Ok? Então é tudo isso. Quando nós vemos todos esses flagelos, seja os tsunamis, o incêndio, né, as guerras, a fome, exercitamos inteligência, paciência, resignação, abnegação, desinteresse próprio, amor, se não for dominado pelo egoísmo. Se não for dominado pelo egoísmo. E aí nós vemos, obviamente, pessoas dominadas pelo egoísmo, né? Desvio de dinheiro atrasou a recuperação de Nova Friburgo. Tribunal de Contas do Estado quer saber destino de verbo para a reconstrução da região serrana do Rio de Janeiro. Então, se não for dominado pelo egoísmo. Muitas vezes as verbas são destinadas para a reconstrução e são desviadas, né? E a resposta da questão
que os espíritos da questão 740 é bastante atual. Se ele não for dominado pelo egoísmo, depois de 150 anos, né, muito egoísmo ainda predomina no coração das criaturas. Okay? Um caso de falso flagelo. Aí eu me lembrei de um caso no livro dos médiuns, um caso de falso flagelo. Porque quando nós falamos no flagelo, nós falamos em guerras, em terremotos, em tsunamis, em doenças, etc. É um cavalinho, né? Deitado, doente. E o Allan Kardec relatando no livro dos médiuns. Certo dia um lavrador nos mandou escrever que há 12 anos todas as desgraças caíam sobre os seus animais. Ora morriam as vacas e deixavam de dar leite, ora morriam os cavalos, os carneiros ou os porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, ou mesmo se dando com as missas que mandou rezar, e com os exorcismos que mandou fazer. Acreditou então, segundo as superstições do campo, que haviam feito algum mal para os seus animais. Há 12 anos os bichinhos dele morriam, as vacas, os carneiros. Julgando-nos sem dúvida com maior poder de conjurar que o padre da sua aldeia, pedimos um conselho, eis a resposta que obtivemos. Falou, bom, Allan Kardec está com mais força do que o padre, aí eu vou pedir para ele, né? 12 anos que os bichinhos estão morrendo, e os espíritos responderam: a mortandade ou as doenças dos animais desse homem provém dos seus currais infectados que ele não manda limpar porque isso custa. Então, 12 anos, seus animaizinhos morrendo, né? Ele mandando fazer novenas, rezando, etc. E os espíritos responderam: meu filho, vai cuidar melhor dos seus currais. Então, os animais estavam infectados, né? Pelos vírus, pelas bactérias, etc. Está no livro dos médiuns, capítulo 23 da Obsessão, item 253. E aí, no livro Liberta-te do Mal, também há uma instrução do Espírito Joana de Ângeles falando sobre os flagelos destruidores. Então a gente vai linkando o livro dos Espíritos com a instrução da Joana de Ângeles no livro Leis Morais da Vida e agora com este Liberta-te do Mal. E aí ela fala assim, olha, no primeiro momento produzem comoção e despertam a solidariedade de todos, o que oferece um significado de dignificação para o ser humano. Entretanto, também revelam a hediondez dos exploradores, dos bandos de criminosos, que se aproveitam das angustiantes circunstâncias para se locupletarem com a miséria do seu próximo, agredindo, roubando, desviando os auxílios que lhes são encaminhados. Então, aqui 2 pontos que ela considerou. O Allan Kardec, né, considerou se a pessoa não for envolvida pelo seu egoísmo. Aí a gente trouxe até um slide, né, dos dinheiros que são desviados, e aqui o Espírito Joana de Ângeles fala, olha, quando tem as desgraças, não só aqueles no futuro, né, por exemplo, que vão receber o dinheiro, muitas vezes desviam o dinheiro, mas no momento da desgraça, o que sobrou, aqueles que ficaram, que estão vivos naquela região, rouba tudo o que é possível. Né? Então, é dos bandos de criminosos que se aproveitam das angustiantes circunstâncias. Então, é um outro ponto de vista, né? Interessante. Os espíritos gravemente comprometidos com a ordem e o dever sintonizam uns com os outros. Então aqui é uma resposta, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando, poxa, por que tanta gente morreu? O que aconteceu? Ou seja, a gente sempre precisa lembrar das causas anteriores e das causas atuais. E ela fala, espíritos gravemente comprometidos com a ordem e o dever sintonizam uns com os outros e se reúnem em lugares onde as destruições irão ocorrer. Desse modo, resgatando os crimes hediondos cometidos contra a humanidade em reencarnações anteriores e que lhes pesavam na economia moral. Então, ou seja, ninguém passa por uma situação, né, por essa morte violenta, seja qual for o flagelo, se não houver realmente necessidade. Não existindo acaso, as divinas leis elaboram programas de expurgo e de purificação para os infratores que necessitam da experiência dolorosa a fim de se reajustarem no conjunto espiritual. Ok? Nada, porém, que justifique a violência provocada pelo ser humano perverso, uma vez que a lei de destruição sempre alcança todos aqueles que se encontram programados para sofrer.
Ante a impossibilidade de serem evitados alguns flagelos sísmicos e acidentes coletivos, deve o ser humano obstar a onda de insanidade que domina a civilização, contribuindo em favor da harmonia geral com aquilo que possua, esforçando-se para se automodificar, evitando as emissões mentais deletérias que aumentam as tragédias do cotidiano. E aí é que nós vamos falar daqui a pouco sobre os duelos, né? Então, se nós não podemos evitar as tragédias sísmicas, os terremotos, etc., nós podemos o quê? Viver de uma maneira mais otimista, viver de uma maneira mais sincronizada com o Evangelho de Jesus, tentando ajudar as pessoas, perdoando, sendo mais fraternos, agindo com compaixão, para que a gente acabe não prejudicando ainda mais a vida do planeta, né? Essa vida em sociedade. Guerras. E aí a 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os homens só conhecem o direito do mais forte. Então, quanto mais atrasados os homens, quanto mais nós recuamos na história da humanidade, né, nós vamos vendo que os homens reconheciam só o direito dos mais fortes. E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ela evita suas causas e quando ela se faz necessária, sabe adicionar a humanidade. Então, à medida que o homem vai progredindo, à medida que nós vamos reencarnando múltiplas e sucessivas vezes, nós vamos compreendendo, ou seja, nós vamos compreendendo a instrução de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nós vamos nos espiritualizando, nós vamos compreendendo que nós precisamos ser ao invés de ter, porque o que gera a guerra? A predominância da natureza animal sobre a espiritual. A pessoa quer ter, quanto mais ter, e não trabalha para ser. Nós precisamos trabalhar para sermos pessoas humanas, sermos pessoas mais benevolentes, mais caridosas, fraternas, porque afinal de contas nós não vamos levar daqui absolutamente nada. E os Espíritos estão dizendo, à medida que o homem vai se progredindo, a guerra vai ficando cada vez mais nos livros de história, ok? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, significa dizer, se nós formos mansos, pacíficos, se nós estamos dispostos a ajudar as forças do bem a transformar o mundo, ao desencarnarmos, quando o nosso corpo se destruir, quando o nosso corpo morrer, voltaremos para o mundo espiritual. No mundo espiritual vamos nos preparar para ter outras oportunidades de reencarnar no planeta Terra. Caso contrário, se a gente continua com a belicosidade, com a ignorância, etc., nós não vamos ser convidados a nos retirarmos do planeta Terra. Como no universo há 2 trilhões de galáxias até o momento calculado, na nossa Via Láctea há, segundo os cientistas da Harvard, 17 bilhões de planetas semelhantes ao planeta Terra. Então, obviamente, existem planetas semelhantes ao planeta Terra, que são mundos de expiação e de provas, um mundo de expiação e de provas, tal como era o nosso mundo há 20 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás. Então, se nós perdemos essa oportunidade porque não fomos mansos e pacíficos, obviamente vamos reencarnar em esses planetas e lá nós vamos continuar a nossa jornada. Então está sendo feita uma seleção natural daqueles que querem o progresso da Terra, que querem ajudar a Terra. E aí a questão 745 é bastante interessante também, porque o Kardec pergunta assim, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Aí uma fotografia, né, do Hitler, do imperador japonês, do Mussolini, do Stalin, né, do presidente dos Estados Unidos e do Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. Então os Espíritos respondem, esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios, homicídios, né, de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua missão. Então nós não vamos escapar da resposta que nós causamos, né? Ninguém vai escapar da resposta do sofrimento que foi causado para a humanidade. Todos nós responderemos por aquilo que semeamos, não é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Obviamente, aí ele insistindo, a guerra desaparecerá? Sim, a guerra desaparecerá. E quando todos nós compreendemos que somos filhos de Deus, não é?
que estamos no Brasil, mas podemos reencarnar nos Estados Unidos, na Arábia, em qualquer lugar. Estamos reencarnados num corpo branco, mas podemos reencarnar num corpo negro, num asiático, etc. Somos todos filhos de Deus, o planeta é um só. Quando todos entenderem que Deus é soberanamente justo e bom, que é um Deus único, que é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, é óbvio que as guerras vão desaparecer, porque entenderem, não só crerem na reencarnação, mas saberem que a reencarnação é necessária, né? Então, obviamente, a guerra desaparecerá. E no livro Hora Certa, é uma instrução do Emmanuel. Quando todos nós praticamos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal, que nos induz a apoiar voluntária ou involuntariamente o extermínio de milhões de pessoas. Então, ou seja, o que é a guerra? É a predominância dessa natureza animal do homem. Quanto mais o homem vai se espiritualizando, a guerra vai desaparecer. Então aí o que acontece? O homem inventou o avião, e do avião o homem transformou em um avião de guerra. Inventou a dinamite para abrir túneis, e da dinamite criaram bombas. Inventou o rádio, né, para facilitar as comunicações, e o homem transformou no rádio para a comunicação militar, para tentar a destruição. O trator para ajudar na agricultura, e transformamos o trator em um tanque de guerra, né? Então, assim, obviamente, ainda há muita predominância da natureza material sobre o espiritual, por isso que é importante nós falarmos sempre sobre espiritualidade, principalmente com as nossas crianças. Então, parabéns a vocês que estão trazendo seus filhos hoje, para que possam receber as instruções dos evangelizadores, né? Falar sobre Jesus, sobre a maravilha da vida, e falar sobre espiritualidade. No outro livro, Confie e Segue, o Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ele fala assim: os emissários da sabedoria divina, junto dos homens, para estabelecerem a facilidade de proteção, conforto e segurança da existência terrestre, em nome de Deus, inspiraram a inteligência humana, induzindo a criação de eventos e descobertas, né? E olha tudo isso, o que aconteceu. Indubitavelmente, chegaremos aqui no outro livro, no Rumo Certo, também Chico Xavier. Chegaremos um dia na Terra à consolidação de instituições benemerentes, ciclópicas e perfeitas, nas quais a ciência, a fé, o progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializar os preceitos de Jesus, apagando do dicionário terrestre certas palavras pesadelos, como seja penúria, guerra, violência e opressão. Entretanto, não consideres ninharia ou diminuto auxílio que alguém consiga providenciar a favor de alguém. Então, olha que instrução interessante. Vai chegar um dia que nós não vamos ter mais guerra no planeta. Vai chegar. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Então, como nós podemos contribuir? Nós podemos contribuir, talvez com um pedaço de pão para aquele que está necessitando de fome. Podemos contribuir auxiliando as crianças, como a dona Terezinha muito bem falou aqui no início. Nós podemos contribuir. Então, a gente não pode desprezar a ajuda em potencial que todos nós podemos fazer. Jesus precisa dos nossos braços, das nossas pernas, da nossa boa vontade, para que possamos ajudar, para que possamos contribuir. Então, o Emmanuel, ratificando, a guerra vai desaparecer, mas enquanto a guerra não desaparecer, que nós possamos colaborar com a nossa força de vontade. Qual que é o preço da paz? O preço da paz é se pudermos nos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, seguindo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se nos meados ou se no fim. Então, nós estamos em 2018. E o Emmanuel falou, essa era vai chegar. Não sei se é no começo, se é no meio ou se é no fim. Nós temos aí 1000 anos, né, para passar. Né? O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Né? Se não, vamos aguentar nós todos, talvez com as estacas zeros ou quase zero para recomeçar tudo de novo. Então é o Chico falando o preço da paz nesse pinga-fogo, né? Através do Emmanuel, inspirando, obviamente, essa era vai vir, mas é preciso que a gente esteja atento. Senão vem uma guerra, pior ainda do que as outras guerras, então vamos fazer a nossa parte.
O assassínio ou homicídio. O assassínio é sempre um crime, seja um infanticídio, seja um parricídio, qualquer tipo de assassinato de homicídio, ele é sempre um crime. E aí a questão 749. O homem é culpável pelos assassínios ou homicídios que comete na guerra? Não quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Então ele está lá, na guerra, ou ele mata ou ele morre. Mas se ele não tem necessidade de matar e ele mata por crueldade, aí sim vai ser considerado como crueldade, ele vai ter que responder sobre isso, ok? Então por que o homicídio é sempre um crime? Porque quando alguém tira a vida de alguém, ele tira a oportunidade deste alguém, desta pessoa, passar pelas provas e passar pelas expiações. Afinal de contas, nosso mundo é de provas e de expiações. Toda expiação é uma prova. Expiação ou seja, é uma dificuldade, um sofrimento que a gente precisa passar. Por exemplo, nos flagelos destruidores, a pessoa está passando por uma expiação. Então essa expiação é uma prova o quê? De resistência, é uma prova de paciência, é uma prova de resignação. Há determinadas provas que o espírito escolhe no mundo espiritual antes de reencarnar, para que se ele conseguir suportar estas provas, ele possa avançar mais rapidamente. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E toda vez que alguém tira a vida de alguém, ele está tirando a oportunidade deste alguém passar pelas provas ou pelas expiações, ok? Ou seja, está tirando a oportunidade de desenvolvimento. Crueldade. A crueldade é um instinto de destruição daquilo que há de pior. Nós sabemos que existe a destruição, que ela é necessária às vezes, e a crueldade jamais. Então, quando alguém está na guerra, mata por legítima defesa, é perdoável, né? Agora, quando ele mata por crueldade, a crueldade jamais há necessidade disso. Duelo. O duelo, nós sabemos que neste tipo de duelo ficou na história, não é? Mas existem outros tipos de duelo que nós vamos ver. Nunca é uma legítima defesa. E quando se fala em ponto de honra, não existe ponto de honra no duelo naquela época, é orgulho e vaidade. Quando se este, por exemplo, da direita sabia que tinha mais habilidade e venceu o duelo, ele é considerado como homicida, e esse que sabia que tinha menos habilidade e perdeu o duelo é considerado como suicida. E quando os dois têm as mesmas chances de um matar o outro, quem mata é homicida e quem morre é suicida. Então, por isso que o duelo realmente é uma coisa horrível, né? Graças a Deus ficou na história. O Emmanuel, neste livro Canais da Vida, ele fala assim, realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas, suscitando aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações da animalidade e da selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Sim ou não? Quanto nós observamos isso, nós que estamos hoje no dia 29, né? 29 de outubro... 28 de outubro, que é o dia da eleição. Quanto nós observamos isso, os dardos mentais, um apoiando um lado, outro apoiando o outro, principalmente pelas redes sociais, se duelando mesmo, se degladiando, né? Mostrando seu instinto mais animal possível, né? Realmente triste. Muitas vezes, aí trouxe uns dardos, né, com a bandeirinha do Brasil, né? Um dardo, um que joga para lá, outro que joga para cá, etc. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação, indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, se nós não temos mais esse tipo de duelo, nós temos os duelos mentais, dentro de casa, marido e mulher, dentro do escritório. São dardos mentais que nós vamos lançando ao ar. Então, ele fala assim, ele endereça esses dados sem piedade para quantos nos desatendem o egoísmo. Enviamo-los aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras e concepções, né, principalmente esses últimos dias com relação à política. Projetamo-los sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces da simpatia. Detonamo-los contra as pessoas que não nos aceitam os padrões de vivência e trabalho.
E nessa provocação permanente perante as inteligências desiguais que nos cercam, improvisamos e permutamos males e enfermidades, problemas e obstáculos que indubitavelmente se voltam depois contra nós. Está claro? Então o duelo, ele é absolutamente atual. Não tem mais o duelo de espadas, o duelo de revólver, mas os duelos mentais continuam. E nós precisamos evitar esses duelos mentais, além das guerras, né? O duelo de povo contra povo. Em razão disso, ele fala, Emmanuel, a vida na Terra ainda se encontra muito distante do roteiro de harmonia e de amor que o céu espera nessa conduta vulgar. De quando em quando, olha, aí é a definitiva a resposta dele. De quando em quando, guerras civis internacionais são as crises nevrálgicas dos nossos duelos cronificados do pensamento intemperante e insubmisso. Então, quando nós dominarmos o pensamento, quando nós nos vincularmos mais ao Evangelho de Jesus, com certeza tudo vai melhorar. E ele fala, as convenções impuseram o repouso da espada entre os amigos, na obra da civilização. O Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual, em cuja grandeza aprendemos a ver as circunstâncias e pessoas no lugar que lhes compete, encontrando a verdadeira felicidade no dever de servir com aquele que, pelo reino do amor, não hesitou em aceitar o sacrifício e a cruz por normas de aquisição de paz inextinguível. Pena de morte. Pena de morte. Veja que, quantos temas nós já falamos, né? Por isso que não é simples falarmos lei de destruição em poucos minutos. 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Sim, como a guerra, né? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Muito bem. E aí trouxe essa, não sei se alguém já recebeu essa figura, achei bastante interessante, coloquei aqui no slide. Um filho perguntando para o pai, se matarmos todos os ladrões, só ficaríamos pessoas boas, né papai? Não, filho, só ficaríamos assassinos. Então, quando nós matamos, quando a pena de morte é instituída nos países, está se matando, não é? Então, a pena de morte é a falência do Estado, é o Estado decretando, olha, eu não tive condições de cuidar desta criatura, então vamos matá-la. Então, na verdade, o que acontece? Quando alguém fala para a gente bandido bom é bandido morto, é porque desconhece completamente uma lei espiritual. Desconhecem que nós temos aí bilhões e bilhões de espíritos que estão ao nosso lado, que os espíritos são uma das leis da natureza. Se você tem alguém que fez o mal, que está completamente revoltado, está doente, alguém que mata uma outra pessoa, uma pessoa doente, não é? Uma pessoa desequilibrada. Aí você mata esta pessoa que está desequilibrada, o espírito vai para o mundo espiritual, porque o corpo morre, mas o espírito continua vivo. Então esse espírito continua desequilibrado, ele vai continuar o quê? Continuar perturbando, emitindo maus pensamentos, gerando desobsessões. Então é difícil quando alguém se separa de um parente por uma questão de homicídio, por um crime hediondo, etc. Mas matar aquele que matou não resolve. Então, bandido bom, não. Bandido bom é um bandido que se arrependeu. Então, os Espíritos nos instruem que é interessante e é necessário que nós possamos dar a oportunidade para que ele se arrependa. Não é? Todos nós somos filhos de Deus. Não é? A questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina a sociedade um membro perigoso? E aí os Espíritos respondem, há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. E a Joana de Anjos, nesse livro Após a Tempestade, já estamos aí chegando às conclusões, ela fala o seguinte: a tarefa que compete às leis é de eliminar o crime, as causas que o fomentam, não o equivocado criminoso. Educar, reeducar são impositivos inadiáveis, matar não. Tenhamos tempo, não há no Evangelho um só versículo que apoia a pena de morte. Então, quando algum cristão se arvora como cristão
e vem defender a pena de morte, então tem que tomar um pouco de atenção a isso, né? Tomar atento. Não há no Evangelho um só versículo que apoie a pena de morte. Aos cristãos legítimos cabe o indeclinável labor de persistir na bondade, na equidade e na paciência. Um crime não pode ser solucionado por meio de outro. Desse o nome a posição legal que se lhe queira dar, jamais terá validade moral. Nós estudamos o livro dos Espíritos, né, um pequeno trechinho do livro dos Médiuns, capítulo 23, algumas instruções, 5 livros, 4 livros do Emmanuel, né, escritos pelo Espírito Emmanuel, Pinga Fogo, por Chico Xavier, né, o Emmanuel obviamente estava ao lado dele, 3 livros do Divaldo Franco, médium, do Espírito Joana de Anjos, falando sobre essa lei de destruição. Então veja, fica esta oportunidade, né, de nós podermos ler todas as questões do Livro dos Espíritos, que eu não trouxe todas as questões, trouxe algumas instruções dos Espíritos, então eu convido os senhores e as senhoras para ler, para estudar, porque há mais pontos ainda a se estudar. Eu espero que tenha esclarecido, que a gente saia daqui mais otimista hoje, sabendo que as guerras ficarão no passado, né? Que nós precisamos entender que o que se destrói é o corpo, mas o que o espírito fica vivo. Que nós precisamos entender melhor que esses flagelos destruidores, que os espíritos que passaram, né, que desencarnaram, né, o corpo morreu, mas os espíritos continuam vivos, que eles não passaram por estas provações, aqueles que sobreviveram não passaram por estas provações por acaso, que a pena de morte nós precisamos lutar contra a pena de morte, mas a favor da reeducação, da oportunidade do criminoso se arrepender, né? Enfim, que os duelos ainda, apesar de não ser mais como eram nas praças públicas, continuam dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, enfim, nas ruas, né? As pessoas brigando, dirigindo os automóveis, enfim, outras brigas, que ainda há muito duelo, e que somente o Evangelho de Jesus, somente a compreensão do Evangelho de Jesus, a compreensão deste mundo espiritual, da nossa espiritualidade, quando nós conseguimos dominar, né, as nossas más paixões, as nossas más inclinações, com certeza nós vamos colaborar para este mundo melhor, e nós vamos deixar estas tristes histórias de guerras, de destruição, de duelos nos livros de história. Vamos mantê-los nos livros de história, não no nosso dia a dia, como nós vemos hoje. Eu gravei essa palestra, se ficar boa eu vou colocar neste canal, Espiritismo Hoje e Amanhã. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Então eu agradeço a oportunidade, agradeço a Jesus, agradeço aos colaboradores do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes pela atenção, e que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que os bons amigos espirituais, que pelo menos um destes bons amigos espirituais que estão aqui, possam nos acompanhar de volta para os nossos lares. Muito obrigado.